Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique é 1-2. 10 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 32 encontros com o Bayer Leverkusen jogando em casa, o Bayer Leverkusen ganhou 10 vezes, houve 7 empates e o Bayern de Munique ganhou 15 vezes. A diferença de gols é de 57 a 49 a favor do Bayern de Munique. Durante os últimos 67 jogos, o Bayer Leverkusen ganhou 13 vezes, houve 11 empates e o Bayern de Munique ganhou 43 vezes. A diferença de gols é 141-79 a favor do Bayern de Munique. Confrontos da temporada passada, em 1-5 Bayer Leverkusen como local e 1-1 Bayern de Munique como local. O Bayern de Munique tem uma sequência de 3 vitórias na Bundesliga. Você sabia que o Bayer Leverkusen marca 30% dos seus gols entre os minutos 46 e 60? Esta é a porcentagem mais alta da liga. Você sabia que o Bayern de Munique marca 35% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Bayer Leverkusen não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Bayern de Munique tem uma sequência de vitórias de 4 jogos. O Bayer Leverkusen tem 5 cartões vermelhos nesta temporada. Este é o número mais alto na Bundesliga. O Bayer Leverkusen não conseguiu marcar em 2 dos seus 12 jogos em casa pela Bundesliga, nesta temporada. O Bayern de Munique não conseguiu marcar em 1 dos seus 12 jogos fora pela Bundesliga, nesta temporada. Moussa Diaby é o maior artilheiro do Bayer Leverkusen com 8 gols. Jamal Musiala já marcou 11 vezes para o Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. O Bayern de Munique conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 26 jogos. O Bayer Leverkusen vence o primeiro tempo em 36% das suas partidas, o Bayern de Munique em 67% das suas partidas. O Bayer Leverkusen vence 36% dos intervalos, o Bayern de Munique vence 67%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Bayern de Munique. No último confronto, o Bayern de Munique venceu por 4 gols. Quando o Bayer Leverkusen lidera em casa por 1-0, eles vencem em 82% dos jogos. Quando o Bayern de Munique lidera por 0-1 fora, eles vencem em 85% dos jogos. Quando o Bayer Leverkusen começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 0% dos seus jogos. Quando o Bayern de Munique perde por 1-0 fora, eles vencem em 16% dos seus jogos. O Bayern de Munique perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Bayer Leverkusen em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Bayer Leverkusen venceu 0, o Bayern de Munique venceu 4 e houve um empate. Em média, o Bayer Leverkusen marca 0,6 gols numa partida contra o Bayern de Munique e o Bayern de Munique marca 2,8 gols contra o Bayer Leverkusen. O número médio de gols nos confrontos entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique é de 3,4. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique é de 2,8. Em média, o Bayer Leverkusen marca 1,92 gols jogando em casa e o Bayern de Munique marca 2,96 gols quando joga fora. O Bayer Leverkusen tem uma sequência de vitórias de 3 jogos. Há um ano atrás, o Bayer Leverkusen estava em terceiro com 44 pontos. Agora está em nono com 34 pontos. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida.
Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.